O Oscar, a maior premiação da indústria do cinema, mudou suas regras para garantir mais diversidade. Para concorrer ao prêmio, os filmes agora precisarão cumprir com sucesso 4 critérios diferentes. Por isso, segure-se na sua cadeira que hoje vamos fazer uma introdução um pouco mais longa para explicar esses critérios. Lá vai. O primeiro diz respeito à representação na tela, temas e narrativas. E exige a presença de protagonistas ou coadjuvantes que sejam de uma raça ou etnia subrepresentada. Se o filme não tiver um protagonista seguindo esses parâmetros, os produtores então precisam garantir que o elenco como um todo conte com pelo menos 30% de integrantes que sejam deficientes físicos, surdos, mulheres, representantes de grupos étnicos ou raciais, sem especificar aqui quais etnias estariam contempladas, ou pessoas LGBTQ+. Todos os outros critérios vão seguir esse padrão. O segundo critério, liderança criativa e equipe de projeto, exige que pelo menos 2 das posições de chefia em categorias como direção de elenco, fotografia, direção e roteiro, por exemplo, precisam cumprir o mesmo critério de diversidade. Estarão liberados de mudar as posições de chefia e os atores quem garantir que pelo menos 30%... Nessa altura o cara que está assistindo o Oscar já dormiu, né? Já foi para casa. Já. Puta. Vamos lá, não, me deixa explicar. Eu deixo. Se pelo menos 30%... Eu tava num ritmo tão bom aqui, João. Se pelo menos 30% da equipe que trabalha por trás das câmeras siga as determinações de inclusão. Então até agora é o que é. Se não aparecer... Tem que ter aí uma equipe, 30% da equipe tem que estar ligada aí às minorias e que tais. A contratação até de estagiários e aprendizes e a oferta de treinamentos aos integrantes dos mesmos grupos identitários é a base do terceiro critério, acesso à indústria e oportunidades. Por fim, o quarto critério, desenvolvimento do público, cobra dos produtores dos filmes a presença de representantes dessas minorias nas áreas de marketing, publicidade e distribuição. Por isso, esse Quarentena Cult, nós vamos falar das novas regras do Oscars e mais. O que aconteceria com grandes vencedores do passado se já houvessem esses critérios anteriormente? Muito bem, eu sou o Ricardo Sabag e esse é o Quarentena Cult. Comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schenkel, Paulo Pousadoff Júnior. E aí, pessoal, beleza? Pessoal? Eu vou começar só com uma dúvida. Tem que ter todos esses critérios ou... Tem que ter, depende de cada... Eles têm 4 padrões. Você tem que atender no mínimo 2 desses padrões. É que a gente não entrou aqui, mas tem outros pormenores, né? Tem até que afeta depois a equipe de marketing, né? Outras equipes envolvidas. Quarto critério, desenvolvimento do público. Não, é que assim, são 2 critérios que dizem respeito ao filme, o que a gente assiste, né? O que você vai ver, a história que você assiste, os atores, enfim. Aí existe o critério de por trás das câmeras, que é quem faz o filme, diretor e outros cargos ali de chefia, diretor de fotografia, diretor de elenco, aí todas aquelas outras categorias. Aí as 2 outras categorias, elas dizem respeito mais a produção do filme, não a fazer o filme, mas sim a estrutura que permite isso, né? Então, acesso à indústria e desenvolvimento do público. Então, aí você tem estagiários, aprendizes de um lado e gente de marketing, publicidade e distribuição de outro. Então, a ideia é você atingir não só quem você tem um relacionamento ali, seja o ator, a história, a diretora e afins, mas também a indústria do cinema toda. A narrativa também tem que se adaptar? Eu não entendi isso. Sim, a narrativa tem que tratar de temas politicamente corretos. Vou repetir aqui, assim. O que está nessa longa introdução é normal, a gente está se batendo com isso nos últimos dias, tentando entender bem, né? Se o filme não tiver um protagonista seguindo os parâmetros colocados aqui, os produtores precisam garantir que o elenco seja de 30% de integrantes, ou também que a história seja majoritariamente ligada
alguns desses grupos, né? Esse é o padrão A, né? Nesse padrão, você tem que atender pelo menos um desses itens. Isso. E aí tem os demais itens. Olha, talvez as mesmas dúvidas que a gente esteja tendo olhando aqui para essas regras estejam tendo os produtores de Hollywood também nesse momento. Agora, eles vão começar... mandar lá o filme e falar, ó, decide aí se vale esse negócio. A primeira coisa que eu me perguntei foi o seguinte: aqui no Brasil, desde que foi instituída a lei das cotas, né, para universidades, as universidades, algumas delas pelo menos, criaram comitês para verificação do candidato, né, de ver se o fenótipo dele, por exemplo, representa a cota que ele estava inscrito. Então você tem literalmente um comitê de pessoas que vai receber os candidatos para testar se aquela pessoa, por exemplo, é negra ou não é. Eu estou me perguntando se o Oscar vai fazer a mesma coisa, se eles vão lá fazer um comitê, então vão olhar assim, você está dizendo que nesse filme teve 30% de pessoas dessas etnias ou dessa orientação sexual, quem que vai conseguir aferir isso? E eu tenho uma dúvida, assim, também, até um pouco do filme que eu vou falar, como eles definem, né, minorias. Por exemplo, que judeus, assim, tradicionalmente sempre, a indústria do cinema sempre teve muito judeu e tudo mais, então eu queria... Judeu é considerado minoria? Eu não sei, eu realmente não é uma coisa que eu não sei se entra nessa categoria ou não. Pessoal, mas aí eu acho que a gente pode chegar aí que existe um senso comum do que eles estão querendo dizer, né? É uma interpretação. Não vai ser preto no branco, com perdão do... Com o trocadilho? Mas, assim, a gente sabe que o que está por trás disso aí são as políticas identitárias, representatividade, e qual que é o debate? É isso que está por trás dessas decisões. É óbvio que eles não vão conseguir aplicá-las e não desse jeito, e sem abrir uma grande margem para subjetividade, onde vai conseguir se abarcar o lobby de Hollywood, né? O Oscar não pode ir contra os interesses de Hollywood. Então, assim, eu acho que aqui o que a gente pode fazer mais seria discutir genericamente essas políticas. É viável? Como isso afeta? Né, como isso deveria afetar a partir daquilo que a gente imagina que são essas políticas, né? E aí, científico. Aí o exercício que a gente fez e que vamos fazer nesse episódio de Quarentena Cult é olhar para trás para a lista dos vencedores do Oscar, pelo menos das décadas mais recentes, que são os filmes que a gente conhece melhor, né? E tentar identificar se tem algum filme ali, alguns grandes vencedores, que passariam ou não passariam esse crivo. Então, será que tem alguns filmes que teriam vencido prêmios importantes se isso já tivesse acontecendo décadas atrás? A gente vai fazer um VAR retroativo. É o VAR retroativo do Oscar. Forrest Gump passaria. Por quê? Sim, total. Porque ele retrata deficiente mental. E Conduzindo Miss Daisy. Também passaria, claro. É uma protagonista, né? Ok, é o protagonista. Você tem o Morgan Freeman faz o protagonista. Aliás, ele não é o protagonista, né? Ele é o coadjuvante, quase um co-protagonista. A Jessica Tandy, Não, mas ela também, nesse caso, o Oscar está entendendo que mulheres são minorias. O que não verdade, eles colocam aqui. Eu pensei na questão female, racial. Queer, non-white or disabled. Non-white. Todos os filmes com protagonista mulher, fechou, esse passa. Todos os filmes com protagonista negro, como Moonlight, por exemplo, fechou, esse também vai passar pelo critério, né? Eles precisam cumprir 2 de 4, né? Dos 4 critérios que a gente falou, eles precisam cumprir 2, pelo menos. Mas é que nesse item, que é o principal, você só precisa cumprir 1. Né? Aí depois vai ter os outros, mas que a gente não teria como debater, porque a gente não sabe como foi feita a distribuição, se 30% dos estagiários e técnicos contratados para trabalhar no marketing eram... Você não pesquisou isso? Você não pesquisou isso para o programa? Eu pesquisei. Não, e será que... Você não sabe como... Vamos começar aqui pela equipe de marketing de Casablanca. E eu fico me perguntando se os perdedores vão ter recurso ou coisa parecida, entendeu? Podia, você pode apresentar ação retroativa, tipo, olha, o meu filme... no STJD lá. Exatamente. Faz que nem o Flamengo e o Fluminense contra a Portuguesa em 2013, né? 2014, né?
É claramente no final do campeonato. A intenção da academia aqui talvez ela não seja isso que o Evandro estava dizendo, não é você estabelecer um critério, porque não tem um tribunal, né, que vai olhar e vai julgar. Agora, é fazer a tal da política afirmativa, né? Então, você quer, criando um critério desses, estimular a indústria para que a indústria passe a ser mais inclusiva. Mas é fazer o jogo contrário, né? Você cria uma restrição na entrada de uma premiação para tentar provocar uma transformação na base da indústria. Aqui eu acho que é mais complicado, tá, Sabai? Aqui é você diminuir a arte e o argumento por um crivo de inclusão. Eu acho que não há dúvidas que o que se busca é a inclusão, tá? Eu acho que aqui nenhum de nós vai ser ridículo a ponto de falar que é uma idiotice não incluir pessoas diferentes e deixar que as coisas naturalmente todo mundo tenha a mesma oportunidade, né? Só que em alguns casos isso é natural que não seja igual, né? Principalmente no caso de, sei lá, vou dar um exemplo de homens e mulheres, cada um tem suas preferências, principalmente nas artes, né? E você querer fazer um delimitador, isso vai prejudicar de alguma forma a obra. O que a gente tinha até hoje, que o importante era o filme, né? O melhor filme, o importante era o filme. Nos últimos anos, a gente tem notado uma tendência muito clara de que o discurso do filme também é importante, que não deveria ser, porque o filme em si, como uma obra estética, não deveria, o discurso e o que se dá ao redor do filme não devia ser tão importante quanto as características fílmicas, né? Única e exclusivamente fílmicas. Quando eu falo o discurso, eu preciso... O discurso implícito na arte é importante. Agora, o discurso que se depreende disso, de que a necessidade desse filme, a importância desse filme, é isso que eu digo que ele se tornou também um fator importante. Então, vamos lá. Moonlight, ele é um filme bom. Eu gosto do filme. E é por isso que ele deveria ter ganhado o Oscar, né? Não sei se ele deveria ter ganhado aquele Oscar naquele ano. Mas a importância dele não é porque era um protagonista negro e é importante que você valorize isso. Não. O discurso dele, filme que era importante e era forte, naturalmente levaria a isso. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que com muitos outros filmes, não é isso que acontece. Eu vivo citando aqui, principalmente, os filmes da Marvel, né? Tipo, filmes ruins, tipo Capitã Marvel, Esquadrão Suicida. Mas ele é importante porque ele valoriza a mulher. Esquadrão Suicida é da DC. Sim, da DC, Mulher Maravilha. Filme de bonequinho. Isso aí. Esses filme ruim que ficam piores ainda quando eles tentam fazer essa construção do discurso. É óbvio que fantasmas. O próprio filme, de um super-herói que tenta fazer os gatos. Não é disso que eu tô falando. Tô falando o discurso extra-filme quase ideológico e político. E isso ele tem se tornado muito importante, né? É engraçado até ter um movimento que foi muito rápido que aconteceu, que foi o do Green Book. O Green Book, ele foi abraçado pelas políticas identitárias até ganhar o Oscar, porque ninguém tinha visto. Não, ele não ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor filme. Porque ninguém tinha visto. Depois, os movimentos identitários foram ver e detestaram o filme, né? Porque, no fim das contas, ele gira todo em torno do branco que precisa resolver sua vida, né? E usa o negro e o homossexual como muletas da sua própria história, né? Mas esse filme passaria nesses critérios tranquilamente, né? Passaria? Eu quero denunciar o truque aí, se o Evandro me permitir. Por que o Hollywood está fazendo isso? O grande truque porque não precisa, porque a maioria dos filmes já passa nesse critério. Eles não iam fazer um negócio que prejudicasse a indústria. Teve um estudo que foi feito por uma universidade americana, agora eu não lembro, mas eu estou com ele aqui eu estou com os números que eu peguei. Cara, 31% ou 31 filmes dos 100 que conseguiram mais dinheiro em 2019 tem uma pessoa que não é branca como protagonista ou coprotagonista. E 43 tem dos top 100 tem uma mulher.
Ou seja, eles fizeram esse negócio só para fazer assim uma declaração, aquela famosa sinalização de virtude. É um golpe de relações públicas. E isso, porque eles fizeram isso, e assim, porque não vai mudar. Não vai mudar grande coisa. Os filmes já estavam se caminhando porque ele é limitador. Hell or High Water. Não, o problema é a narrativa. Né? Eu acho que a gente chegou a essa. O problema é esse. Os outros critérios. No ano do Green Book, você tinha o Pantera Negra. Os dois passariam e os dois poderiam ter ganhado. Tinha Roma, que é de um mexicano. É óbvio que você tem. Só que acontece que daí você não teria Vice, você não teria Bohemian Rhapsody, você não teria... mas Bohemian Rhapsody seria bom se não tivesse. seria mas teria. Agora você teria, porque ele... A favorita, a favorita você pode argumentar que são mulheres. São mulheres. São mulheres. Eu tô com a questão racial muito. O outro é um infiltrado na clã. E pra você ver que é um dos piores anos que a gente teve, por sinal, de indicações ao Oscar, né? É só filme, tirando a Favorito, que é um filme incrível, os outros, Roma ainda é aceitável, mas os outros são desprezíveis, né? Desprezíveis. São filmes que fiquem na memória, né? Não. Mas o caso é que eu acho que ele, de qualquer forma, é limitador. Eu acho que eles vão fazer concessões, eles vão... vai ser muito subjetivo e vai ter bastante coisa lá, porque... Nossa, vai ter discussão interminável. Mas é limitador, né? E aí é onde a gente vai entrar aqui, eu acho, né? Isso que é legal. Por que ele vai ser limitador? Agora a gente vai citar filmes, cada um vai citar alguns filmes, né? Onde a gente fala, esse filme não poderia ter ganhado Oscar. Por que ele não poderia ter ganhado Oscar? Porque ele não faz mais parte das políticas atuais da elite do cinema. E é isso, gente. A gente tá falando da elite legal do cinema, descolada, cheia da grana. É para essa galera que eles estão criando suas cotas e suas participações. Não é para ninguém, para outra pessoa, porque os blockbusters nunca estão no melhor filme. Nunca. Sim. Posso começar só falando de um filme que... Vamos começar. Deixa eu começar, então, que eu vou pegar um mais senão antigo. A gente não dá conta. Que é Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que ganhou em 47. E é um filme que, assim, eu vi já faz bastante tempo. Mais 49. Você pegou um livro para poder comentar, hein? Não. É só o Paulo assistiu quando estreou o filme. Não, eu falei desse filme por quê? Porque é um filme que também tinha um propósito político. Que ele fala da aceitação dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. Então, assim, o filme não é um filmaço. A gente tá falando de uma década de ouro, né? Do cinema. Não é um filme assim, nossa. Eu não sei quais os filmes da época desse ano específico. Filmaço, já que o Paulo falou que não é. É um filme legal pra caramba. Mas enfim, ele também já. Que ano que é, Paulo? É 47 ou 47. E ele também servia um propósito político, que o propósito político era aceitar os veteranos de guerra, enfim, as pessoas destruídas, né, por PTSD, né, estresse pós-traumático. Tem um ator que ele ganhou, inclusive, um Oscar especial, porque ele perdeu as duas mãos, então ele tem mãos assim de gancho e tal. É muito tocante isso. E no filme. E é um filme que hoje em dia, segundo esses critérios, não ganharia, por quê? Porque fala de homens brancos que lutaram na guerra, que supostamente foi uma guerra, acho que ninguém discute aqui que foi uma guerra virtuosa, né? Eles foram derrotar o nazismo e tal. E eram homens brancos, até eu sei que tinha pelotões negros, mas havia na Segunda Guerra segregação. Enfim, e por esses critérios, essa história que é importante, que é a volta para casa. Eu sei que filmes posteriores... Mas nem filme de guerra vai passar. Nenhum vai. Não, eles vão começar a colocar, igual em 1917, colocaram... A mulher é roteirista. Não entra. Pois é, filmes de guerra estão bastante prejudicados, até por isso que eu trouxe esse filme, a baila, para isso. Para vocês pensarem ou não. É um filme que... O Resgate do Soldado Ryan ganhou o Oscar? Acho que não, né? De filme, eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. Foi 98. Foi 98. Ganhou Shakespeare Apaixonado esse ano.
Isso. Foi Shakespeare. É o Oscar de Apaixonado. 99. Que é o ganhou filme Shakespeare preferido do apaixonado. Jones. Do Jones. Quê? Que é o filme preferido. Por que? Qual que é a piada? Desculpa. Não entendi. Nossa. Ele não entrou na piadinha. Não entrou. Não. Acontece. Então eu vou pular. Mas dá pra ver que o Oscar já era ruim desde 1947, né? Esse filme qual que é o nome do filme? Os melhores anos de nossas vidas. Ganhou de A Felicidade Não Se Compra. Já estavam fazendo porcaria naquela época já. Mas é que os dois aí tem um lado, né, mais feel good, relacionado à guerra e tal. Enfim, Eu quero cancelar, então. Quero cancelar Cancela. o filme aqui. Cancela. Qual que você vai Titanic. Vocês acham que ele poderia... O protagonista é mulher. É que não é a... Co-protagonista. O problema é a Tá na narrativa. regra. Mas a narrativa também. eu A narrativa tenho- pobres versus ricos. Não, mas vamos lá. Quando vamos ler aqui, na regra do Oscar, ele coloca mulheres só quando você... deixa eu pegar aqui. Eu tinha mandado para vocês, né? Não precisa ser minoria. É só ser mulher. Não, mas é que ele... Homem que se identifica como mulher. Vamos lá. Daí pode ser tudo homem. Ó, o protagonista ou um importante... Coadjuvante. Coadjuvante. O Titanic enquadra. Não, olha lá, não tem mulher ali. Mulher aparece em É outra. a Kate Winslet, cara. Não, mas na categoria de ator principal ou coadjuvante, não aparece mulheres como sendo uma exceção. Elas aparecem quando é quantidade de elenco. Então aqui, ó, asiático, ok. hispânico, negro, indígena, Oriente Médio, havaiano ou uma raça subrepresentada. Todos os itens são baseados em etnia ou raça. Então aqui, nesse caso, a mulher não é relevante se ela é protagonista ou não. Certo? Então não se salva um filme que tem uma personagem feminina protagonista. Não. Só por isso. Eu errei lá quando eu falei no começo do programa. Então tá bom. Só que, então, olha, ainda bem, Evandro, porque assim eu mantenho a minha indicação. Olha que coisa porque mais... no item de baixo, só um minutinho, Paulo, é que daí no próximo item, que aí você fala se não atingir essas regras, ou seja, uma minoria étnica ou racial representada como principal ou coadjuvante, aí sim você vai, 30% do elenco tem que ser LGBT ou de uma minoria racial ou étnica, ou mulher ou deficiências, né? Aí que você passa por step. Olha como a coisa no caso do Titanic, você pode até falar, bom, pelo menos metade daquelas pessoas que morreram deviam ser mulher, né? Mas o filme não mostra isso. Mas uma coisa... Eu tô lendo aqui no site do Oscar, é verdade. No papel principal ou em atores que tenham ali, né, co-protagonistas ou coadjuvantes importantes, tem que ser pelo menos um do principal ou dos coadjuvantes tem que ser do grupo racial ou étnico subrepresentado. Asiático, hispânico, latino, negro, indígena, do Oriente Médio, do Norte da África, do Havaí, ou do Pacífico, ou alguma outra raça ou etnicidade subrepresentada. Ou seja, ferrou. É porque assim, eu ia falar que era complicado porque na época, né, é um filme histórico, evidentemente, em 1912 os irlandeses eram uma raça subrepresentada ali, até pois é, só que como eles falam todos, aí já fica bem complicado. Aí o Poderoso Chefão também realmente, o Poderoso Chefão também já era, realmente. Sim. Porque daí a gente tem que, vamos falar do que é a mente hoje das pessoas, né? A mente hoje das pessoas quando elas falam em categorias em minorias, né? Tipo, os irlandeses de Nova York, pelo amor de Deus, são os caras que hoje
são os donos de Nova York, né? Não, sim. Magnatas são descendentes de irlandeses, né? Então não dá para ir nessa, né? Mas não, mas daí o mesmo raciocínio serve para os italianos. Então, filme de máfia também esqueça, provavelmente. Não, eu tenho mais. Eu ia trazer o Poderoso Chefão. Eu tenho uma outra depois que eu quero me alongar um pouco mais, mas falar rapidamente do Poderoso Chefão, então. Não venceria, não concorreria sequer ao Oscar, porque é um filme baseado em famílias italo-americanas, né, que são as famílias controladoras da máfia nos Estados Unidos, dirigido pelo Francis Ford Coppola. Eles são quem oprimem, né? Eles não são os oprimidos. Escrito pelo Mario Puzo, outro ítalo-americano. Então, não tem absolutamente nada no elenco desse filme que não seja homens brancos opressores, né? Não tem nada. As personagens femininas são oprimidas, elas têm uma certa importância na história, especialmente a Kay, né, que faz... Representarem quantidade. Não representam. E não representam questões femininas, que parece que é onde o bicho pega, né? Agora, eu lembrei muito também do Poderoso Chefão, porque tem uma cena específica, e aí é uma questão para ser debatida, né? Quem viu o filme vai lembrar que é a cena em que os chefes da máfia se reúnem para rediscutir lá a divisão de território, né? Eles estão tendo guerras sangrentas. O filho mais velho do Don Corleone é morto numa dessas emboscadas, e aí os chefes vão sentar para redividir o território e se entender, tentar selar uma paz. E aí nessa cena vem um dos chefes da família, que é um personagem nem secundário no filme, só está representando ali uma das famílias, que vem e fala assim: olha, eu me meto no crime, mas uma coisa que eu não faço é tráfico de drogas. Tráfico de drogas eu não me meto com isso e tal. Isso é uma coisa que causa muito mal, não permito que tenha perto de escola. E aí ele tem uma fala que é até famosa no filme, né? Que ele fala assim: isso eu deixo para na minha cidade, até anotei, na minha cidade deixamos o tráfico com as pessoas escuras, de cor, né? São animais de qualquer jeito. Ele fala isso. Ou seja, associa o tráfico de drogas imediatamente a comunidades negras. E ninguém fala mais nada, né? Essa é uma informação que fica ali jogada. Veja, ela é representativa de um modo de pensar daqueles imigrantes italianos que não tinham qualquer... Eram racistas, tranquilamente, a maior parte deles eram racistas. E não tinham nenhum problema com isso. Era uma espécie de educação deles. Né? Mas seria errado o filme colocar uma frase, por exemplo, uma frase toda consciente, social, sendo que naquela época os caras não eram desse jeito. Exato, eu concordo. Agora, eu pergunto o seguinte: se esse filme não fosse refeito hoje, mas se ele fosse ser reeditado, considerando essas novas regras, essa cena ia entrar ou ia sair da edição? Sabe que você me colocou um futuro sombrio nessa história. Sabe? Vão reeditar tudo. Não, cara, porque... Não, olha, se eles fizeram isso se eles tentaram tirar, né, do ar o vento levou, cara, o que impede que daqui a uma década, 2 décadas, 3 décadas, as coisas... Porque tudo vai estar online. Vai ser muito fácil para você fazer uma edição e toda a distribuição no mundo ficar mesmo. Porque não é DVD, não vai ser Blu-ray, videocassete, nada disso. Só gente muito... aficionada vai caminho por aí não, Jones. Provavelmente vai ser menos, vai ser uma cartela no começo do filme. Esse filme tem mensagens que da época, sabe? Vai ter sempre uma explicação. Porque daí também os caras não vão perder dinheiro, né? Para poder começar a ver um filme, porque vai ter alguma explicação contextualizando a época, porque é muito necessário fazer o cancelamento é muito violento. Eu não duvidaria que houvesse uma reação porque algum serviço de streaming está disponibilizando um filme que tem uma mensagem como essa, por exemplo. Violento é você, Sabag, que numa só cancelou 2 filmes, né? Porque o Poderoso Chefão 1 e 2 ganharam, né? E o 3, né? O 3? Não, não ganhou nada. O 3 não ganhou. Não, pelo amor de Deus, aí para tudo, né? Não, eu gosto do 3. Não é uma indicação, mas o próximo, depois do Poderoso Chefão, também já tá cancelado, que é Um Estranho no Ninho, que é a história de um cara. Não, mas daí tem problemas mentais. Tem índio. Tem índio também. Tem índio, Evandro. Tem anão. Tem anão, que é o Danny DeVito. Cara, mas... Não, mas ó...
Mas vocês estavam falando aí, o Jones falou do futuro sombrio, mas eu também, eu padeço desse mal de ser um tanto quanto otimista. Eu acho que esse tipo de restrição também estimula a criatividade, pode servir como estímulo, entendeu? Para você aprender novas formas de contornar isso sem prejudicar o que você quer dizer. Então, a The Office, né? The Office faz todas as piadas dos trapalhões e todo mundo ri e finge que tá ok. Então eu acho que, assim, tentando ver o copo meio cheio, talvez isso sirva como um estímulo para já que, não sei, é só uma visão, uma ideia. Se você não sabe o que está no programa, esses dias, né, Sabai, sobre o The Office, que tá todo mundo, né, na verdade, todo mundo que eu conheço tá remaratonando o The Office, e tem piadas racistas, sem contextualização, simplesmente racistas, ponto. Só que todo mundo eu acho que no primeiro episódio, o primeiro episódio ele já coloca um negócio, né, todo mundo tem que fazer piada racista um pro outro, assim, Exato. Aí, mas é que o Michael Scott é um sem noção. Tudo bem, e daí tá livre a piada? Se eu falar que o personagem é sem noção? Não, e atenção, o Michael Schur foi um cara que problematizou agora o Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, porque isso que o Brooklyn Nine-Nine, o elenco já é bem diverso, né? Só que ainda assim... como protagonistas. Mas eles estão problematizando por conta da violência policial. Porque a série glamoriza o trabalho policial. Né? É bonitinho, os policiais são gente boa. E aí, veja só, eles estão... Vou chamar o Marrone, vou chamar discutindo isso. Vou chamar o Fucker and Sucker. Lembra do Fucker and Sucker? Isso era chato pra caramba, meu Deus. Uma dupla de dois... tiras. Legal era a policial Kate Maroney e aquele outro que tinha que pegava a bala na boca, lembra, Evandro? Passava na Globo na década de 80. Era um Dama de Ferro. Dama de Ouro. Kate Maroney era e tinha o cara que pegava a bala com a boca lá na Globo, passava. E a Globo passava direto, e eu descobri que teve só 7 episódios nessa série, e a Globo passou tipo 10 mil episódios, cara. Os caras cortavam, reeditavam, faziam. Eu assistia todo sábado aquilo lá. Lembra que sábado na Globo passava várias séries, né? Passava Duro na Queda, Águia de Fogo, Trovão Azul. Não, Trovão Azul passava no SBT. Alf. Talvez a gente podia voltar para a pauta, você falando. Já falou um? Qual que você cancela aí, Jones? Não, eu não cancelo. Eu dou o meu aval para Matrix, vencedor de 4 Oscars. Porque os 2 diretores são o quê, cara? Os caras viraram mulher, meu. Os dois irmãos, o Andy e o Larry Wachowicz, viraram Ana. Não, mas Matrix não ganhou o Oscar de melhor filme. Não, mas ganhou 4 Oscars, cara. Era só Oscar de melhor filme? Melhor filme. Tinha que ter cancelado melhor aí, Jones. Não, mas, pô, Matrix... não, o Jones não tá cancelado porque deficiência... O Jones vai ajudar a gente aqui a manter o podcast no ar aí, Jones. Pô... Argo você cancelaria, Jones? Quer tentar mais uma? Não, a Argo não dá pra cancelar, né? Porque tem uma bola aí, mas no Oriente Médio, né, cara? Não, mas a Argo eu acho que cancela, sim. Não, porque no Oriente Médio... A Argo cancela, lógico que cancela. Por quê? Porque não tem... é isso que eu tô falando. Ele não tem... Qual é o motivo pra não cancelar o Argo? Vamos lá. O personagem principal e os coadjuvantes são americanos caucasianos. Certo? A narrativa é uma narrativa de fuga não tem mano. Os heróis são canadenses, a cavalaria é canadense. Então, mas canadense não é. O que o Jones falou de Oriente Médio, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Agora, então, o filme de guerra no Golfo tá liberado. Isso, tá liberado, pô. Soltou bomba no Iraque, tá tudo certo. Matou Osama, tá liberado. A guerra ao terror. Meu. Ô, Jones, eu tenho uma pergunta pra você, já que você mandou mal no teu cancelamento aí. Uma Mente Brilhante, cancela ou não cancela? Não, né? Por que não? Não, porque o cara é esquizofrênico. Isso é minoria?
Não é uma Eu maioria. não li doença No mental. meu mundo é. Aí, ó, a história Nos meus mundos é. Se É que daí na história, com a história esquizofrênico, não é principal bonito, não. ela abordar temas de feminismo, racismo, LGBT ou sobre deficiências ou Mas não é deficiente esquizofrênico, né? Deficiência, O cara não tem deficiência nenhuma, ele tem um problema, ele tem um Não, mas problema. pode ser cognitivo, né? Ele é autista, né? Ele Não, ele é esquizofrênico. Ele é esquizofrênico. esquizofrênico. Totalmente diferente. Rayman ganhou o Oscar e poderia continuar ganhando o Oscar. Mas, então, Jones, você quer um tempo para pensar? Beleza Americana, pô. Vamos Só pronto. fala do melhor filme. Alguém tinha colocado Beleza Americana? Não, Beleza Americana também. Nossa, esse Canceladíssimo? Canceladíssimo. Não tem um Pedofilia? não tem ninguém de minoria, não tem nada. Mas ali é até pedofilia, né? Então, acho que... Você acha que o clima atual passaria? Não passaria. Eu acho que o filme sem as regras, hoje, ele não passaria. E tem uma diferença ainda de filme que não compreende as regras, não atende às regras, e temáticas que passaram a ser temáticas meio malditas também, né? O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Tem anão. Não, mas o anão ali não é um ator anão, né? Não. É verdade. É pior, é a mesma coisa que Blackface. É a mesma coisa que Blackface. Sério? Sim, é um ator que não é anão fazendo um papel de anão. Tipo, hoje em dia o Didi estaria cancelado por fazer aquilo. O Didi nasceu cancelado já. O Ananias lá, o Jones fazia bem a imitação, né? Pô, um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme, que seria cancelado, Tutsi, de 83, lembra? Não, mas ele se veste de mulher, né? Sim, ele se veste de mulher. Mas ele não é trans. Teria que não ser é trans, trans. não é mulher, não é nada, ele só tá querendo enganar. Tutsi é uma babá quase perfeita a cabeça. É, isso aí. Paulo, uma vez de volta aí, cara. A minha vez. Então, Annie Hall, que no Brasil recebeu o incrível título de. Como é que é? Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Perfeito. Também é um filme que, assim, ele é um filme pra dentro, né? Esses filmes pra dentro, eles acabaram, né? Um filme sobre o que as pessoas pensam, só sobre relacionamento, que não tem nenhuma pauta social, zero ali, não tem nenhuma preocupação social. Esse filme também. Fora que é o Woody Allen, né? É quase inteira cancelada. Shakespeare in Love, Titanic, o Paciente. Esse cancela, por favor. Coração Valente. Coração Valente é o meu, cara. Tá queimando? Eu tenho um aí também, porra. Pô. O cara não traz o filme dele e cara, fica queimando. Tem que cancelar o jogo, não adianta, cara. Não dá pra chamar pessoas determinadas. Fica falando aí até a hora que você. Características aqui, porque. Porra. Até tem que dar um direito de resposta. Tá muito inclusivo esse podcast, cara. E Gandhi? Tá direito de resposta. Gandhi, eu acho que sim, porque o Ben Mas Kingsley é outra blackface, tem ascendência. Não, Ben Kingsley tem ascendência indiana. Ah, tem? Eu acho que ele é persa. Acho que ele é persa. Eu fui me certificar, eu fiquei com essa dúvida. Não, mas eu acho que o persa entraria também, né? Middle West. E Índia, e Oriente Médio tá ali. Então deixa o Jones falou aí, né? Índia é Extremo Oriente, não é Oriente Médio. Já que o Jones queimou o meu filme aí, né? Apesar dele saber que eu ia trazer esse filme pra cá, ou seja, ele tá tentando me... Eu só falei de filmes da década de 90, cara. Eu dei a deixa pra você falar do teu filme. Coração Valente, que é um filme também que seria... Assim, você poderia considerar que homens que usam saia falam de representatividade? Talvez. Talvez. Você poderia falar que escoceses são minoria? Talvez. 2020 fazendo piada com homem de saia, Evandro. Você poderia falar que o protagonista é um judeu? Sim. Não, de maneira alguma, né? O Gibson não é judeu? Ah, não. Eu odeio judeu. Sou australiano, cara. Ele é meio antissemita até, eu acho. Ele é antissemita. O cara é super católico. Ele é católico. Não tem nada a ver com ser antissemita, né? Mas no caso dele, sim. Se a gente terminar esse episódio sem ser cancelado, vai ser uma vitória já. Pô, então
O Coração Valente eu não passaria, choro e mas ranger de dentes. as regras também, né, pelo jeito. Um australiano corajoso, forte, sensual, isso. bem delineado. Mas os escoceses na época eram oprimidos, né? Então. Posso fazer uma pergunta baseada nesse é que não tem nada a ver com o Oscar, mas Top Gun. Top Gun passaria. Depois das declarações do diretor lá, acho que passaria. Qual declarações? Não vai dizer que o cara quis Tony Scott. Não, o Tony Scott, quando ele anos depois do filme, tá até no DVD, que tem um DVD duplo, eu assisti, que é uma edição especial, ele fala que aquelas cenas de vôlei na praia tem uma temática homossexual, que é baseada na do Robert Mapplethorpe. Não! Cara, quando eu assisti o filme, eu era inocente, eu não achei nada daquilo, eu só fiquei admirando aqueles corpos. Só ficou vendo aquelas cenas 10 vezes seguidas, né? Nossa, por que esse filme é tão bom? Desperta em mim sentimentos contraditórios. Um ficava encaixadinho atrás da outra e de repente desmaiava, né? Gente do céu! Ele é bom. Nossa, o Lucas vai colocar aquele carimbo cancelado. Vai ter que ter aquele pi, vai ficar o episódio inteiro. Aterriça como ninguém, né? Nossa. Ai, que avião. Ô, Sabag, vamos voltar aqui pro planeta Terra. Fala aí do seu próximo filme. Eu tenho um que vai ser bem cancelado. O Jones também cantou a bola aí, mas esse vai ser cancelado assim, bem cancelado na minha opinião, inclusive, que é o Paciente Inglês. O Paciente Inglês ganhou 9 Oscars na edição de 1997. Esse filme é garantia total se tem problema de insônia, assista o filme que vai resolver seus problemas. Mas ali a questão é a seguinte, além de... Então deixa eu te contar. Não, agora você tá brincando, você não tá falando sério, né, Paulo? Em 1997, o Paulo de 97. O Paulo de 96, 97 é bem diferente do de hoje. Era o Paulo poeta, então... O de hoje gosta de filmes bem melhores, né, Paulo? Exatamente. Eu me lembro do episódio do Seinfeld que eles querem assistir Mindy, uma garota da Bielorrússia ou alguma coisa assim. Eu lembro. Uma jornada de Minsk até Paris, não era um negócio assim? E aí ele é obrigado a assistir o inglês, cara. É isso. Eu lembro disso. O Paciente Inglês, atenção, além de ele ser totalmente homem branco, né? O filme só tem ator, homem branco, personagem principal. Tem 2 mulheres, eu fiquei nessa dúvida, que são coadjuvantes totais na história, né? A Kristen Scott Thomas e a Juliette Binoche. Mas o detalhe é o seguinte, então o Paciente Inglês... Cancelado por isso, né, cara, de mostrar pouco a Juliette Binoche, né, cara? Cai o avião, né, do piloto lá, o personagem principal, o tal do Paciente Inglês, que sofre queimadura e tal, e aí ele vai ser cuidado pela Juliette Binoche, que é uma enfermeira, lá numa cidadezinha italiana. E aí o filme conta a história em flashback de quem é esse personagem. E aí esse personagem era um aviador que estava numa expedição lá e tal, vai encontrar uma gruta, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu já dormi de você contar 10 segundos a história mas é que é relevante pelo seguinte, porque ele é o maior talarico, porque ele conhece um casal de ingleses e tal, e ele joga o charme dele pra cima da mulher, que é Kristen Scott Thomas, e eles se apaixonam. E aí o marido que ficou pra trás, que é o Colin Firth, ele que trama o assassinato do sujeito, que é o que dá o drama, dá tudo errado e morre quem não deveria morrer e tal. Mas aí, enfim, o filme, a história, para ser inglês, é centrada nesse caso de amor entre o personagem lá do Ralph Fiennes e a personagem da Kristen Scott Thomas. Ok, só que depois que esse filme saiu, ganhou Oscar e tal, veio à tona quem era o personagem de fato, o Conde Laszlo, que é o personagem do Ralph Fiennes, e esse cara é um personagem real. E esse cara era gay. Nunca teve nenhum relacionamento com nenhuma mulher na vida dele.
Tinha, segundo cartas que vieram, que apareceram lá, ele tinha romances com príncipes egípcios e na época que aconteceu o episódio que inspirou as histórias do livro depois do filme, ele tinha um relacionamento com um soldado nazista. Então, quer dizer, o cara foi retratado como um herói, como um galanteador, e na verdade ele era super gay. E não tem nada disso. Lázaro isso não, cara, nome é destino. Conde Lázaro não tem como não ser gay, né, cara? Desculpa. Nada disso. No filme desse ano do Oscar, lá, o Jojo, tem um super gay nazista, né? Tem. É o Sam Rockwell, né? Que ele coloca cara no final e tal. A lista de Schindler seria cancelada hoje? Eu fiquei pensando, eu não sei dizer, cara. Eu também não sei dizer. É porque daí vai... Assim, imagine. Judeu mas eu acho que essa é toda a questão do negócio, entendeu? Se a gente tá nessa dúvida... seria cancelado. Será que agora os produtores vão ter dúvida se eles vão fazer um filme com potencial de premiação ou coisa parecida? Será que o Oscar não perde ainda mais a relevância? Assim, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte: o Oscar, o Evandro falou, o Oscar deveria premiar, né? Supostamente deveria premiar os melhores filmes e tal. Embora a gente sabe que historicamente ele é um recorte, né? O Oscar serve pra gente olhar o ano tal era o ano de qual filme. E aí você vê lá os indicados. Agora, é uma entidade privada. Se fosse o Festival de Cinema LGBT premiando filmes com temática LGBT, ninguém ia fazer um debate sobre isso. Eles podem perfeitamente premiar filmes com essa temática. Se o Oscar resolve que ele vai premiar filmes que sejam inclusivos dentro de determinados parâmetros, ele pode fazer isso. Pode. A questão é se ele continua representando o que se entende como o que é o melhor do cinema naquele ano. E ele é o festival mais importante. Então. E se isso vai afetar de alguma forma a produção artística, não é? Acho que essa é a questão também. Que é a intenção deles. Porque quando eles criam isso, eles estão dizendo para a indústria, olha, o recado é, a indústria, você vai ter que fazer assim agora. Senão hoje não vai nem levar em consideração. Vai, de fato, afetar a indústria? E vai ter porque vai ter uma reverberação que é na sinalização de virtude. Já vai ter algum outro festival que vai falar, nós somos ainda mais justos que você, e vai ter um outro festival que vai ser ainda mais justo do que os justiceiros já fizeram durante suas justiças, e vai ter essa corrida, né? Então, assim, isso vai chegar em Berlim, isso vai chegar em... O Globo de Ouro já é a imprensa estrangeira. A pergunta faz vai afetar o Kikito? Essa é a grande questão. Grande questão. A gente não pode nem comentar os indicados do melhor filme pro Kikito, porque provavelmente ninguém no Brasil viu, né? Cara, eu assisti um filme indicado pro Kikito, que só tem branco. O ganhador viu indicado pro Kikito. Não. Quer dizer, nem sei se foi ganhador ou não, mas só tinha branco nesse filme, cara. A maioria. Você pega. Aquele que tem a Maite Proença, a Maria Ribeiro. Aqui é Tolerância. Do Gervasi, né? Você tinha visto nos 30 anos, né, Jones? Não, é a última vez que eu vi filme nacional, né, cara? Quando a Maite Proença era massa ainda, tipo, então eu assistia, mas agora, hoje em dia, Deus me livre. Qual filme nacional você vai assistir? O último que eu assisti deve ter sido Tropa de Elite, um ainda. Bacurau. Eu assisti essa tragédia do Bacurau aí, mas o último mesmo que eu assisti foi o Morto Não Fala, um terrorzinho brasileiro. Um Morto Muito Louco, eu tentei ver esses dias, não rolou. Quem é a vez aí? Eu, na verdade, já falei dos meus dois. Eu falei também. O Paulo falou também. O Jones não trouxe indicação, só veio palpitar. Eu tenho uma polêmica aqui, então. Vamos lá. Quem quer ser milionário? Na minha opinião, não passa. Passa. Claro que passa. Não passa. Porque uma coisa é, se o protagonista estivesse na cultura americana, ele era uma minoria. Agora, você fazer um retrato de um filme de Bollywood, no estilo Bollywood, dentro da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, como isso pode ser uma minoria? Mas eu acho que... Mas a plateia é ocidental, cara. A plateia vê como minoria. Não é feito para consumo na Índia. Mas é minoria em Los Angeles, então. Tem que ser minoria em Los Angeles. Porque ele é a sede do Oscar.
Não, minoria no Ocidente, né? Você leu as minorias, cara. Eles estão falando de indígena brasileiro nas minorias? Não estão, né? Não, mas vamos lá. Eu li, por isso que eu tô falando que é polêmico. Por isso que eu tô falando que é polêmico. Porque ele é uma minoria nos Estados Unidos. Se a história fosse de um indiano nos Estados Unidos. O Patel nem falava inglês, eu acho que naquela época. Depois é que ele foi ter uma carreira. Então ele era um indiano. Falava inglês, na Índia ele fala inglês. Hã? Na Índia ele falava inglês. Na Índia eles falam inglês, seu doente. É parte, né? Sim, tem uns que falam hindu também, mas a maioria fala inglês. Não é a maioria, mas tudo bem. Mesmo assim. Bom, eu tô com a internet aqui na minha frente, eu já vou ver isso. Mas vamos para as indicações, então. Não, eu gostei da polêmica. Eu não sei. Eu tendo, Evandro, a achar que passaria. Assim, eu acho que esses critérios são extremamente subjetivos e acho que existe alguma coisa narrativa que ele está. Esse movimento da academia começou lá com o Oscar So White. Então, se você não centraliza a história no homem branco opressor, isso já ajuda bastante. Então, eu acho que, ainda que ele não se... A gente possa fazer essa discussão de filigranas, mas a história é do indiano, mas não é na cultura americana e tal, mas ainda assim não é... Então, esses tantos que a gente citou, não é o Woody Allen falando sobre o casal de neuróticos lá. Nível aqui na argumentação. Parasita não passaria. Explique-se. Coreia do Sul é um país de primeiro mundo. Não é uma minoria, considerada uma minoria. Eles não são refugiados. O elenco é de coreanos e não são americanos brancos, é isso. É uma história que foi filmada por eles, para eles. Então é só você pegar qualquer filme do lugar do mundo. Foi lançado nos Estados Unidos e pro público americano aquilo lá é outro mundo, é o que basta. Acho que foge totalmente. Senão você vai poder pegar todo filme francês. Não. Eu também acho que não. Porque o francês é um povo, para eles ele é opressor. O filme inglês, o Paciente Inglês, é um filme de um diretor inglês, é um filme cofinanciado pela eles, não enquadram como cinema estrangeiro. O filme inglês faz tempo que não entra como filme estrangeiro. Pois é, ou seja, é muito da aceitação da cultura, o que é central para a cultura americana, que não é. Um filme inglês aceito. A relação que a cultura da Coreia do Sul, sei lá, vamos pegar Mônaco, né? Principato de Mônaco. Não, mas é que é subjetivo, cara. Não, eu sei que é subjetivo, por isso que eu trouxe a polêmica, que eu acho que não deveria ser considerado. Porque nos critérios ali, tipo assim, você vai falar que o cara é asiático, tá bom, então eu vou falar sobre Khan, sobre Átila. Isso é representar a cultura? Troia. Se são facínoras? Troia. Eu não sei, acho que isso aí vai dar muito pano pra manga. Que vem, a gente vai discutir isso. Cada um dos indicados, se eles se enquadram. Que o Parasita passaria fácil pelo crivo, não ia ter ninguém reclamando, porque não até é pela narrativa e tal. O espírito das regras não é isso. Não é falar, é um país capitalista. Pelo espírito eu concordo, e pela sinalização de virtude eu também concordo. Eles querem mostrar que eles são abertos ao novo, diferente. Exatamente. Está por trás. É a galerinha descolada. Mas é que, pela lógica, a lógica impediria que o Parasita fosse. Agora, eu vou falar um negócio polêmico. Eu acho que, depois dessas regras entrarem em vigor, vai ter... óbvio que elas vão tentar sinalizar a virtude, mas vai ter vários bons filmes feitos por pessoas que estavam à margem do processo aí, que podem aparecer porque não podiam pegar cargos de chefia e tal, e vão procurar essas pessoas para fazer e as pessoas vão trazer umas ideias renovadas, coisas assim. Eu espero que isso possa acontecer nesse começo.
embora certos filmes, né, por exemplo, você pega a Mira Nair, que fez, né, a Rainha de Kettwig, que é um filme legal, daí ela vai lá e faz The Old Guardians, eu acho, sei lá que filme que ela... É uma mulher, né, que fez, deixa eu ver, que fez esse filme Old Guardians do Netflix, que é uma porcaria gigantesca. Enfim, não foi ela que fez a Mira Nair, mas estou falando bosta aqui, mas pode ser que com essa introdução de pessoas que estavam à margem do processo em Hollywood apareça gente legal aí para fazer filme. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu nem tenho indicação para dar, porque eu queria todos esses filmes. Eu vou indicar, minha gatinha que vai indicar um filme hoje. Pra gente fazer sucesso no YouTube. Se você gostou da gatinha, deixa o seu like. A gente vai fazer. Até a gatinha fugiu do Paulo ali. Impressionante. Então já aconteceu, né? Sem indicações hoje? Cara, indicações, então? Pra mim, as indicações são todos esses filmes cancelados aí. Assistam. Eu não recomendo. Eu não recomendo o Paciente Inglês, não. Ah, não, esse não. Não recomendo. Eu peguei o exemplo porque era fácil de falar, mas. Eu não sei, eu fiquei em dúvida ainda em. Oi? Você recomenda Tutsi? Tutsi faz muito tempo que eu vi, cara. Eu não sei mais. Falar na sessão da tarde, né? Eu não sei. Mas a Primeira Noite de um Homem, será que passaria no crivo ou não? Eu recomendo a Primeira Noite de um Homem. Eu recomendo, mas não passaria, né? Porque ele teoricamente, ele faz alguém com 16 anos, né? Eu não sei qual que é a idade exatamente, mas... Sim, quando ele tá pensando em entrar na universidade, né? O filme todo se passa ali. Então ele tem que ter 16 anos, 17 talvez, mesmo assim, né? Aí que tá, se você for olhar a letra fria da lei, vai depender do estado, né? Se é 16, se é 18 anos e tal. Mas a temática do filme é totalmente essa, é um adolescente entrando na vida adulta que vai ter um relacionamento com uma mulher mais velha. É o tipo de tema que o cinema americano quer tratar hoje. Ele é opressor ou oprimido? Olha, ele é um pouco dos dois, né? Ele é que uma a graça, coisa no né, começo, da uma arte, coisa né? no Ele fim. é ambíguo e tal. Completamente ambíguo, né? E tá ligado quem que faz a tradução do livro, né? O livro também é legal, se não me engano, é do Nelson Rodrigues. Não sei. Bom, já fica a minha indicação, então. Veja um filme que seria cancelado hoje. Assim, a Primeira Noite de um Homem baseado no livro do Nelson Rodrigues? Não, tradução. Hã? A tradução no Brasil é do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que tem certeza, cara, que o Nelson Rodrigues... Ele não falava inglês. Não falava inglês, cara. Então, peraí. Aliás, é uma história muito boa. É uma história muito boa que ele foi contratado pelo Roberto Marinho para traduzir os quadrinhos do Batman no suplemento Globo Infantil, Globo Juvenil, que tinha lá na década de 40 no Globo. E como ele não sabia inglês, ele inventava os balões do Batman. Deu certo. Deu certo, mas é porque ele era amigo do Roberto Marinho. O Roberto Marinho, vai lá, coloca ele lá no Globo Juvenil. Aliás, esses quadrinhos eu visitei em Foz do Iguaçu, um cara que tem essa coleção, é um cara meio doidão lá em Foz do Iguaçu, conhecido, não sei se nem está vivo, porque foi em 2005 que eu fui. E ele, cara, esses quadrinhos do Globo da década de 40 valem uma grana esse negócio, assim, tipo, é bem caro, bem caro. É bem legal essa história. Tem no livro A Guerra dos Quadrinhos, do Gonçalo Júnior, que apesar do nome, é meio que uma história da imprensa no Brasil. Então, essa é a minha indicação. Alô? Boa. Louco, hein? Olha o que eu descobri. Na década de 70 foram publicadas diversas traduções creditadas a Nelson Rodrigues, com sua autorização, embora ele não soubesse inglês. Divulgado, Nelson Rodrigues concordou em ceder seu nome para publicações de traduções de romances apimentados. A ideia, segundo Sérgio Machado, nasceu de Alfredo Machado, interessado em trazer para a editora Record livros que vendem, mesmo sabendo que Nelson Rodrigues não sabia expressar em inglês. Cara, Cancela todo mundo aí nessa história. Cara, a indústria editorial do Brasil é cheia de picaretagem brava, né? É muito massa. Leiam isso. E o livro é bom, não é qualquer coisa, não. Sim, eu já traduzi muita Sabrina nessa vida.
Sério mesmo. O Paulo é tradutor, pra quem não sabe. Muita Sabrina. Era uma por semana. Você ficava Só escuta aqui no Quarentena Cult, pô. Revelando a história dos maiores conservadores desse país. O Paulo traduzia e escrevia, né, nas horas vagas, fanfics da Sabrina. Não, escreveu ou não pra escrever? Ele faz por fazer, ele faz por trabalho. Então é isso, pessoal. Então é isso. Fechou? Fechou essa aula de cultura aqui no final do programa. Dois ouvintes ficaram até o final para escutar isso. Quem ficou, valeu a pena. Valeu a pena. Temos a indicação do filme da semana que vem. A gente volta ao nosso formato. Sacrifício do Servo Sagrado. Que deveria ser nesse episódio, mas a gente abriu essa exceção para falar dessas novas regras do Oscar. Então, episódio de próxima semana. O próximo episódio, né? Semana passada a gente pulou devido ao feriado, mas o próximo episódio, o sacrifício do Servo Sagrado, nós vamos discutir aqui para ver se indicamos ou se não indicamos. Beleza, gente? Até mais. Tá bom. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado a quem ficou escutando a gente. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Dê seu like.